Para os montes olharei, quem me socorrerá, quem me socorrerá, do meu divino protetor, auxílio me virá, Auxílio me virá, auxílio me virá. no braço Braço forte cercarei, do meu amparador, do meu amparador. por ele o mundo feito Feito está, de tudo Ele é Senhor, de tudo Ele é Senhor, de tudo Ele é Senhor. o pé do Servo de Jesus, jamais vacilará, jamais vacilará. O Deus que guarda os celeiros dos céus não adormecerá, não adormecerá, não adormecerá. Frente à mão direita está quem o protege bem, quem o protege bem. Nem sol e lua o ferirá, socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar. Os protegidos por Jesus, sem medo deve amar, sem medo deve andar, sem medo deve andar. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 22. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 1 ao verso 14. Sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cheia de alegria. Seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim, nem deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com os carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os seus escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque.
notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou naquele dia, o Senhor dos Exércitos. Os convidava para chorar, para prantear, para rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se ouviu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Esse capítulo, a gente está lendo o livro do profeta Isaías, e o capítulo que marca a transição para nós entendermos todas essas sentenças de juízo é o capítulo 7, que narra aquela situação em que o Senhor falou para que o rei de Judá ele confiasse no Senhor e não fizesse aliança com os inimigos. Haviam inimigos que estavam se preparando para invadir o território do sul, o território de Judá, se aliando com as 10 tribos do reino do norte. E o Senhor disse: olha, vocês precisam confiar em mim, não é fazer aliança com outros povos. E a sequência do rei é que o rei ele não confia no Senhor, ele tenta fazer alianças. E é a partir dessa situação que o Senhor disse: olha, eu vou levar vocês para o cativeiro, vocês vão passar 70 anos no cativeiro babilônico, para vocês aprenderem a confiar em mim. E sabe essas nações que vocês estão confiando? Eu vou destruir todas elas. Elas que as nações que vocês estão colocando a confiança para serem como um muro de proteção, eles cairão, eles serão derrotados, eles serão destruídos, e vocês serão levados cativos. Então, depois lemos o capítulo 21, a profecia contra a Babilônia, a profecia contra Dumá, a profecia contra a Arábia. É uma série de capítulos que está falando de todas essas nações que são contra o Senhor. Elas vão cair, até as nações que fazem amizade contra o reino de Judá, elas vão cair, elas vão ser destruídas. Judá deveria tão somente confiar no Senhor. E é interessante nesse capítulo 22, verso 1 ao 14, é que eles não somente deixaram de fazer aquilo que Deus determinou, que era confiar em Deus, entregar a Ele suas orações, como eles se empenharam. Eles fizeram aliança com os ímpios, Deus não se agradou disso. Eles pegaram e destruíram a casa deles, né? O texto fala sobre eles pegarem as madeiras para tentar fazer uma muralha de proteção. Eles não fizeram aquilo que Deus queria e eles tentaram fazer tudo com as suas próprias mãos para conseguir aquela batalha. Eles não queriam era confiar no Senhor, que é o problema de Isaías capítulo 7, do rei, o diálogo do rei com o Senhor. O que resume esse bloco aqui do capítulo 22 é exatamente o versículo 11. Parte final, quando diz: mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Eles olhavam as circunstâncias de uma nação tentando invadir, eles tentavam fazer alianças, tentavam fazer as suas próprias forças, mas eles não levaram em conta quem é que estava cuidando disso tudo. Era Deus. Deus que fez tudo isso. E perceba que nesse verso 12 ele retoma o diálogo do capítulo 7, quando ele diz: naquele dia o Senhor dos Exércitos os convidava para chorar. Diante de toda aquela problemática de Israel vivendo uma realidade de iniquidade, o que o Senhor queria era simplesmente que eles se arrependessem. Era aqui que eles iriam resolver o problema deles. Não era fazendo aliança com outras nações. O Senhor olhava para o seu próprio povo e dizia ao seu próprio povo: eu quero que vocês chorem, eu quero que vocês pranteiam, eu quero que vocês rapem a cabeça e vistam com roupa de pano de saco. Veja os termos, que são os termos do convite da pregação do profeta Jonas para uma nação ímpia. O que Deus está falando para Israel é que eles deveriam ter uma reação de arrependimento. O vestir pano de saco e rapar a cabeça era uma evidência externa daquilo que deveria estar no coração. Eles deveriam se arrepender. Porque no capítulo 1 de Isaías ele disse que uma marca do povo de Israel é que eles eram
Eles faziam muito externamente, mas o coração deles não era quebrantado. Eles não deixaram de cultuar, eles não deixaram de entregar sacrifícios, de entregar orações, mas eles eram um coração endurecido, eles não se arrependeram dos maus caminhos. Daí, no capítulo 1, ele diz: eu não posso suportar o ajuntamento solene de vocês associado com iniquidade. Né? O que Deus queria do povo era um profundo arrependimento para que o Senhor não levasse eles para o cativeiro babilônico. Era um período de disciplina, 70 anos. O Senhor vai disciplinar o seu povo para fazer com que eles se arrependessem. O problema, meus irmãos, do pecado é quando a gente lida com o pecado com naturalidade. E esse é um dos textos que é usado pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, né? O texto que, quando as pessoas lá em Corinto não estavam aceitando a doutrina da ressurreição, Paulo faz referência a eles dizendo: olha, vocês são como pagãos. Vocês são como pessoas que não creem na ressurreição, não creem na esperança de vida eterna. E ele usa esse texto de Isaías: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ao invés do arrependimento, o versículo 13 diz que eles estavam fazendo festas, matando bois, ovelhas, fazendo assim um grande banquete de comida. E eles não estavam preocupados com o dia seguinte, né? Estavam focando apenas na alegria do momento. O banquete, meus irmãos, é algo que não é completamente contrário à palavra de Deus. Na realidade, há uma parábola em Mateus capítulo 22 e é comum nas Escrituras fazer uma relação entre a nossa entrada no reino dos céus a um banquete. A parábola do Mateus 22 fala exatamente sobre isso. O reino dos céus é comparado a um grande banquete. Então, banquete propriamente não é algo errado, mas o que é errado é quando, no momento em que eu tenho a iniquidade, eu tenho praticado o pecado, ao invés de eu me arrepender e chorar, eu vou celebrar e eu vou viver com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. É uma atitude imprópria diante de uma situação. E essa alegria, ela não é agradável diante do Senhor. Esse celebrar diante de uma vida de iniquidade e não haver arrependimento, não haver o choro, não haver o quebrantamento diante do Senhor, é exatamente isso. E o Senhor, ele diz aqui no verso 14, diz: olha, certamente essa maldade não será perdoada. Precisamos entender esse versículo à luz do que ele já disse nos textos anteriores, quando ele falou que Israel seria perdoado. Israel voltaria do cativeiro babilônico e voltaria renovado, restaurado. Então, há o perdão de Deus, que o Senhor já falou no livro do profeta Isaías, que será derramado sobre todo aquele que se arrepender. Mas aqui ele está falando sobre algo que não seria tirado. Esse não será perdoado aqui de Isaías 22 não será tirado o juízo que já foi determinado sobre vocês. Eles poderiam até se arrepender, restaurar a comunhão deles com o Senhor, mas eles teriam que passar o período do cativeiro babilônico. Né? É algo muito semelhante ao cenário, se você lembrar de Números capítulo 14. Números capítulo 13 e 14 são os dois capítulos que tratam aquele episódio dos espias indo para olhar a terra e voltar com um relatório para o povo de Israel. E quando 10 deles voltam com relatório de incredulidade, exceto Josué e Caleb, dos 12, né? Toda a população diz que não vai, eles vão confiar no relato dos 10 espias, eles acham que vão morrer, eles não devem entrar, e aí Deus pronuncia a sentença: vocês vão morrer e passar 40 anos no deserto. Se você ler um pouco mais, você vai ver que eles se arrependeram, pediram perdão. Deus disse: tudo bem, mas vocês vão passar 40 anos no deserto. A disciplina não foi tirada, mesmo ainda com a confissão. Eles teriam que passar. É exatamente isso que o profeta está dizendo. Deus está falando por meio do profeta. Vocês podem até se arrepender, mas a disciplina não vai ser tirada. Os 70 anos para tratar. E sem dúvida Israel ele volta. Se você ver o retrato de Israel no livro de Esdras e Neemias, é um novo povo. Na história de Israel, nunca mais Israel cometeu vários pecados, mas nunca mais cometeu o pecado de idolatria. Ele, vez por outra, de Êxodo 32, né, a adoração ao bezerro, no tempo dos juízes,
no tempo de Josué, no tempo dos profetas, vez por outra Israel levanta um ídolo e adora um ídolo. É algo assim que se resolve, mas volta. Mas após os 70 anos, nunca mais Israel vai levantar um ídolo no meio da nação. Ele aprendeu a lição. A lição foi dura, mas eles aprenderam. Deus tratou o coração do povo. Eles choraram depois, mas choraram fora do tempo. E Deus tratou o coração deles. Vamos nesse momento orar ao Senhor, um momento de confissão, apresentar a Ele as nossas iniquidades, suplicar pelo perdão do Senhor. Momento de oração silenciosa. Obrigado, Felipe. Senhor Deus, Tu sabes que muitas vezes temos nos afastado dos Teus caminhos. Nós não somos melhores, Senhor, do que o povo de Israel. Quando nós lemos esses relatos da Escritura, Senhor, muitas vezes nós estamos lendo a nossa própria história. Nós somos instáveis, nós somos inconstantes. Às vezes caminhamos bem, às vezes nos apartamos dos Teus caminhos. Como nós precisamos, Senhor, do Teu auxílio, do Teu perdão, para que não sermos tomados de endurecimento, para não termos os ouvidos tapados, para não esfriarmos, ó Deus, os nossos caminhos de tal modo que possamos perder a sensibilidade, ó Deus, de nos quebrantarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua voz. Nos perdoa, Senhor. Age, ó Deus, em nossos corações pelo Teu Santo Espírito para sermos pessoas melhores. Trata, ó Deus, o nosso coração para sermos instrumentos nas Tuas mãos, para Te honrarmos, para Te servirmos, para chorarmos, ó Deus, quando temos que chorar, para banquetearmos em momentos oportunos e propícios. Nos ajuda, Senhor, a termos sensibilidade à Tua voz, quebrantamento, ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito e sermos abençoados, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo de número 2. Se você não tem a letra, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 2 e talvez você vai ver a letra bem próxima. Se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra
nações, Senhor se preservam em maldade. Senhor, e contra o seu ungido, diz antes deles, vamos libertar do seu domínio, assim recusam obedecer. Vamos retomar, vamos usar a letra da liturgia. Acho que a letra que a gente está cantando está diferente da liturgia. Acho que por isso que estava desincronizada. Que se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes unidade contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo os aços seu vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que pensar, e o Senhor zomba deles. Na sua ira lhes falar, no seu furor os chará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor o seu decreto. Disses, meu filho, hoje te gerei. A mim dará nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixa-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Vejai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levanta. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiam. O Salmo 2, ele narra a história dos momentos da crucificação, momentos antes da cena da crucificação, a zombaria que as nações, os soldados, Pilatos, todos fizeram contra Cristo, os sacerdotes, fariseus, o momento da sua morte e especialmente o momento em que, após a sua ascensão, ele chega no céu e aqui existe o diálogo do Pai com o Filho. E o Pai diz, sente-se aqui à minha direita e agora você vai passar a reinar sobre as nações. Perante esse
esse texto, esse é um dos textos mais citados no Novo Testamento, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, em Atos capítulo 13. Várias pregações no livro de Atos, ocorrem citações a Atos, Salmo 2, em Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 faz referência a esse texto aqui do Salmo 2. E em todos esses textos eles explicam que o versículo que diz: proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, diz respeito à ressurreição de Cristo. O momento em que ele ressuscita e depois é assunto aos céus. E a proclamação aqui, que ocorre quando o diálogo do pai com o filho é para a convocação para todas as nações, todos os juízes da terra, para que todos se arrependam. O Salmo 2 narra esse momento da ascensão até a segunda vinda de Cristo, quando a convocação é a mesma. Se arrependam e beijem o Filho, porque depois de um tempo ele vai se revelar irado. Então, dentro esse período, entre a primeira e a segunda vinda, que o Salmo 2 ele explica, nós podemos nos encontrar com o Filho beijando o seu rosto, fazendo aliança com Ele, nos arrependendo dos nossos pecados. Mas todo aquele que não conhece o Senhor, todo aquele que não se arrependeu, todo ímpio, ele vai ter que se encontrar com o Senhor irado, porque breve, em pouco tempo, ele vai se inflamar a ira. O encontro do Senhor, esse mesmo Filho, que convoca as pessoas a terem a relação pacífica com Ele, agora não vão ter mais oportunidade na segunda vinda. É exatamente isso que o Salmo diz. O final do Salmo é: bem-aventurados todos que nele se refugiarem. Beijai o Filho, ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda, e no caminho não pereçais. Quando em breve seu furor se levantar, são todos nele bem-aventurados, todos os que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiar. Vamos agora preparar o nosso coração para ouvirmos a exposição da palavra. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Tem outra música? Vamos preparar o nosso coração para a pregação da palavra. Vamos cantar mais uma música, um cântico ao Senhor, enquanto o nosso coração é preparado para a exposição da palavra. Nosso Deus é soberano e que todas as maravilhas que Ele faz, Ele é digno de ser louvado. Aos que quiserem trazer seus dízimos e ofertas também, nesse momento, podem fazê-lo. Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10, versículo 12. Versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos diz: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O capítulo 9 da Carta aos Romanos é um capítulo que trata sobre soberania de Deus, sobre a doutrina da eleição, diante de um cenário que havia muitas críticas o cristianismo do primeiro século, porque alguns diziam, mas como pode o cristianismo ser a verdade se muitas pessoas não se convertem? Paulo vai dizer, olha, isso desde o Antigo Testamento é assim, porque Deus escolheu Isaac, não escolheu Ismael, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. A doutrina que percorre, que Paulo está apresentando, pregando, é a mesma doutrina que está no Antigo Testamento, a doutrina da eleição, a doutrina da salvação pela soberania de Deus. Isso foi de modo muito claro estabelecido em todo o capítulo 9. Mas agora Paulo ele vai apresentar no capítulo 10, e esse é o foco do capítulo 10, é falar sobre a responsabilidade humana. E é aqui, meus irmãos, onde nós podemos nos equivocar, é tratar do tema do capítulo 9 e esquecermos do capítulo 10, ou tratarmos do capítulo 10 esquecendo do capítulo 9. Se nós absorvermos o ensino da predestinação que é apresentado no capítulo 9 e ignorarmos toda a nossa responsabilidade como cristãos, nós não estamos com todo da verdade bíblica, porque a doutrina da predestinação não anula a nossa responsabilidade. E se também nós olharmos para o capítulo 10 sobre a nossa responsabilidade e ignorarmos a soberania de Deus, também nós não estamos com todo da verdade. O capítulo 10 é um capítulo bastante conhecido, usado em conferências missionárias. Fala-se sobre a nossa responsabilidade como igreja de enviar missionários, de pregar o evangelho, e essa continua sendo uma responsabilidade da igreja, mas que não deve existir a parte daquilo que ele já ensinou no capítulo 9, o entendimento de que tudo que ocorre na história da humanidade está debaixo da soberania de Deus, dos seus decretos. Nós lemos e estudamos o capítulo 10, verso 1 ao verso 11, quando Paulo, nos 4 primeiros versículos, ele apresenta a sua oração que ele tem continuamente entregue diante de Deus. Esse é um dos temas que muitas pessoas se questionam ao ouvir sobre a doutrina da predestinação, é sobre as nossas orações, o quão relevantes são as nossas orações diante de Deus. Se Deus já determinou tudo, por que nós orarmos? E o mesmo Paulo que apresentou a doutrina da predestinação no capítulo 9, ele diz, olha, eu estou orando a Deus por esses indivíduos para que eles sejam salvos, eles são os meus compatriotas, e aqui está os amigos de Paulo, os parentes de Paulo, ele está apresentando diante de Deus porque ele não sabe quem são os eleitos de Deus. Então o modo como ele age ao orar diante de Deus é fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, suplicando a bênção de Deus sobre aquelas pessoas. A doutrina da predestinação no coração de Paulo não levou ele a um fatalismo, uma pessoa que não ora, mas pelo contrário, ele diz, eu tenho orado. E perceba que Romanos 10, verso 1 ao 4, é uma repetição daquilo que ele já falou em Romanos 9, nos primeiros versículos, quando ele diz que eu tenho ficado triste diante de Deus. Se eu pudesse, eu dava a minha vida em favor dos meus irmãos, meus compatriotas. Ele tem orado. A triste realidade, meus irmãos, dos judeus do primeiro século é que, ainda que eles têm zelo, o apóstolo Paulo falou que eles têm zelo sem entendimento e por isso eles estão perdidos. Eles são pessoas, e a cena que precisamos lembrar disso, porque nós vamos tratar a partir do verso 12, é de uma pessoa religiosa, uma pessoa que lia a Bíblia, orava, ia para o templo, ele criava os filhos decorando o versículo, ele vivia uma vida de religiosidade, como é próprio do judeu, e eles eram muito zelosos nisso. O termo zelo, ele faz referência exatamente a esse cuidado, eles não eram descuidados, eles não eram desinteressados.
Eles eram extremamente zelosos, mas eles não entenderam o evangelho da graça. E uma pessoa que vai ao templo, que lê, que é zeloso, que ora, mas que não entendeu o evangelho da graça, ele está perdido, e é por essa pessoa que Paulo está orando. Paulo apresenta do verso 5 ao verso 11, dizendo que isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento, e é comum, né, esse movimento do apóstolo Paulo, ele vai fazer novamente, no texto que nós vamos examinar, de olhar para os fundamentos do Antigo Testamento. Esse ensino dele não é novo, está lá no Pentateuco, está em Deuteronômio, quando Moisés falou sobre esses versículos que são citados em Deuteronômio 32, na entrega da lei, dizendo sobre a convicção, a confiança. E Paulo aplica esse texto que fala sobre mandamentos para a confiança que o crente deve ter na sua própria salvação. Nós precisamos crer na palavra pregada e confessar a respeito da salvação, é isso que diz o verso 9 e o verso 10, e aí que está o divisor de águas. Nós todos somos chamados certamente para sermos zelosos, lermos a palavra, orarmos, mas não é sobre isso que há o divisor de águas para sermos salvos ou não salvos. Somos salvos por meio da fé na pregação da palavra, da fé no evangelho da graça, e é aqui em que nós não seremos envergonhados. Ele diz isso no versículo 11, naquele dia final. Ao crermos no evangelho da graça, nós não seremos envergonhados. Diante disso, a sequência do texto, verso 12, ele diz: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos os que clamam, todos os que invocam o seu nome. E ele fundamenta isso numa profecia do Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, quando diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia de Joel, meus irmãos, marca uma grande transição na história. Porque Deus, ele sempre operou com o seu Santo Espírito no Antigo Testamento. Não é esse é um dos tópicos rejeitados pela Igreja Reformada, que algumas pessoas defendem que o Espírito de Deus só começou a agir na Nova Aliança, que o Espírito de Deus agia externamente, e a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, entende claramente que o Espírito de Deus ele habitou nos crentes desde o Antigo Testamento. É impossível uma pessoa crer no Senhor, uma pessoa se arrepender sem antes ele ter sido regenerado, ele ter sido habitado pelo Espírito. E o que ocorre a partir de Atos 2 não é propriamente a presença do Espírito, mas é o cumprimento de Joel 2, é uma ação mais intensa e mais abrangente. Mais abrangente porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele agia particularmente nos sacerdotes, no sumo sacerdote, em alguns sacerdotes e em alguns profetas. A sua ação extraordinária, a sua ação intensa era extraordinária, não era algo comum, algo ordinário. E a profecia de Joel 2 fala sobre um momento em que Deus iria agir com o seu Santo Espírito para usar idosos, crianças, homens, mulheres, todo tipo de pessoas. E aí, o que Paulo está fazendo aqui em Romanos 10, ele está dizendo que esse todo aquele, veja, ele está fazendo uma exegese do texto de Joel 2. Essa expressão, todo aquele, de Joel 2, ela diz respeito não apenas à distinção de gênero e de idade, mas a distinção também de etnia. Eles deveriam entender que quando Deus falou por meio do profeta Joel, ele estava falando sobre toda a humanidade. Agora o Senhor iria tratar a humanidade de modo distinto, de modo mais intenso, e ele ia levantar um gentio, uma criança, um idoso, um homem, uma mulher, qualquer que fosse a pessoa, para invocar o nome do Senhor. Algumas pessoas até, nós conhecemos muito bem, vários movimentos americanos que vieram para o Brasil trazendo metodologias de evangelismo. Quem nunca viu a pulseirinha evangelística, né? Os 5 passos, as cores, para que as pessoas proferissem. E creio que de todos esses métodos não são inválidos, devem ser desprezados, eles têm o seu valor. O que nós não devemos entender é que, pelo simples formular de frases, uma pessoa se levantar no meio da igreja, diante de um apelo e confessar Cristo, essa pessoa efetivamente vai ser salva.
ou se uma criança repetir uma oração formulada por aquele que está evangelizando, ele automaticamente vai ser salvo. Não é esse tipo de invocar o nome do Senhor que Paulo está falando, mas é o invocar como consequência de uma fé genuína no coração. Então, se uma pessoa ouviu um apelo no culto e ela de fato creu, de fato ela é salva. Se uma criança repetiu uma oração ou participou de algum método evangelístico desse e de fato ele creu, ele é salvo. Mas se ele repetiu e aquilo ali são meras palavras de um coração que realmente não entendeu o evangelho da graça, não é esse invocar. Essa será uma das grandes surpresas na segunda vinda de Cristo, porque em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz que naquele dia, quando ele voltar, alguns vão dizer: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, chegamos até a expulsar demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eles nunca foram salvos, eles invocaram o nome do Senhor, mas o invocar, não é esse invocar que Paulo está falando, mas é o invocar de uma fé que está no coração. É isso que o profeta Joel está falando sobre um derramar do Espírito no coração, e como consequência desse derramar, essa pessoa invoca verdadeiramente, ele clama, dizendo: Senhor é o meu Redentor, eu creio nesse Redentor. Essa pessoa, essa é a promessa de salvação, uma promessa abrangente para todas as nações, não apenas para os judeus. Eles estão reclamando diante de Paulo, dizendo: olha, por que muitos judeus não estão sendo salvos? Paulo está dizendo: olha, o profeta Joel no Antigo Testamento está dizendo que haveria um momento em que o Espírito seria derramado e todo aquele, qualquer pessoa que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Se vocês não creram, pessoas vão se converter e vão ser salvas. Mas não apenas isso, havia um cumprimento de profecia que Paulo vai passar a explicar mais adiante. Por que muitos judeus, por que no Antigo Testamento a grande comunidade de adoradores do Senhor eram judeus e a partir da Nova Aliança passa a ser um número muito pequeno? Por que muitos judeus não são convertidos? Essa é a questão que Paulo se propõe a explicar. E ele vai deixar isso para falar aqui no final do capítulo. Mas ele começa a apresentar, e esses dois versículos, versículo 14 e 15, meus irmãos, que geralmente são usados corretamente, são usados para tratar sobre missões, sobre a responsabilidade da igreja. Eles, de fato, exemplificam que o objetivo do capítulo 9, ao falar sobre predestinação, sobre soberania, não é tirar o fervor ou a responsabilidade da igreja em pregar o evangelho. Não é levar ao coração da igreja um fatalismo, a não reconhecermos a nossa responsabilidade, porque essas perguntas, são 4 perguntas, elas sempre são respondidas corretamente com um não. São perguntas retóricas que claramente, ao entender a nossa responsabilidade, ao entender o modo como Deus age para que os seus decretos, a sua soberania seja cumprida, nós vamos entender que a sua soberania não anda à parte da nossa responsabilidade. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se o grande caminho para que uma pessoa seja salva, uma pessoa que viveu uma vida imoral, que uma pessoa que viveu no mundo gentílico, viveu na tradição das suas nações, com os ídolos, como eles vão ser salvos? Eles precisam invocar. Mas como eles vão invocar se eles não crerem? Se a salvação é por meio de uma fé verdadeira, a resposta é: eles não vão invocar. Eles não imagine alguém que vai clamar o nome do Senhor com uma fé verdadeira no seu coração. Se ele não tem uma fé verdadeira no seu coração, eles não vão invocar. As perguntas estão relacionadas, elas vão à base da dependência desse movimento ordinário, que é o movimento da pregação. Uma igreja envia um missionário, envia o pregador prega a palavra, o ouvinte ouve a pregação, crê e invoca o nome do Senhor, e ele vai como que de trás para frente, mostrando que não há como haver salvação sem essa sequência lógica, ordinária. E como crerão de quem nada ouviram? Na matemática do apóstolo Paulo, quando se fala sobre fé, uma fé salvadora, essa fé salvadora não é possível sem a pregação do evangelho. Não se fala sobre
especialmente na nossa nação, um cristianismo nominal, um cristianismo, e no mundo, né, várias religiões são criadas, divisões do cristianismo, destaques, até seitas e heresias, né, como o Mórmon, o Testemunho de Jeová, como o próprio Adventismo, né, pessoas que não entendem, religiões que não entendem o Evangelho da Graça, e dentro deles tem vários, especialmente o movimento do Adventismo, tem canções belíssimas, ensinos corretos, ensinos que nós podemos aprender e dizer que são bênçãos, mas eles têm um problema, eles não entendem o Evangelho da Graça. O grande problema do Adventismo não é nem um sábado. O grande problema do Adventismo é que eles não entendem a salvação pela graça. Assim como tantas pessoas que se dizem cristãs e pessoas que se professam crerem em Cristo, mas não entendem o Evangelho da Graça, e essas pessoas elas não vão poder invocar o Senhor como seu Salvador se eles não crerem, se eles não ouvirem, se alguém não ensinar para eles o Evangelho da Graça. Agora, volte mais um pouco e recorde que Paulo está falando basicamente sobre aqueles 4 primeiros versículos de Romanos 10, sobre os judeus que estão entrando no templo, estão lendo a Bíblia, estão cantando os salmos, estão fazendo a leitura bíblica, estão ensinando para os seus filhos, e Paulo está dizendo que essas pessoas estão perdidas, ele está orando pela salvação delas, e como essas pessoas vão ouvir se nós não pregarmos o Evangelho da Graça para essas pessoas? Não há como esperarmos salvação senão por meio da pregação. Não é que Deus não tenha condições ou capacidade de salvar pessoas, a parte da pregação. Mas 1 Coríntios capítulo 1, 21, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu a pregação como meio para que vidas sejam convertidas. Deus escolheu a mim e a você para que nós sejamos pregadores do Evangelho, anunciemos, expliquemos a verdade na nossa simplicidade, expliquemos que não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela graça nós possamos proclamar, sermos usados como instrumentos de Deus, porque não imagine que uma pessoa será salva se não houver a pregação do Evangelho, nem imagine isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, se as pessoas não forem enviadas para sair a pregar? É muito interessante, meus irmãos, quando nós temos um costume de convidar pessoas para visitar a nossa igreja. Isso é bênção, faça isso, não deixe de fazer isso. Mas eu quero dizer que a nossa responsabilidade como crente não é convidar pessoas, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Você não tem a responsabilidade de convidar a pessoa para, no culto, a pessoa ouvir o Evangelho, a sua responsabilidade é pregar o Evangelho. Ser um ministro de proclamação, e nesse sentido todos nós somos sacerdotes diante de Deus, instrumentos de Deus para os termos usados por Pedro, nós somos sacerdotes, os termos usados por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, nós somos embaixadores. Imagine o que é a igreja. A ilustração da igreja é como uma embaixada. A embaixada, você está no Brasil e você tem a embaixada dos Estados Unidos, então aquele território ali é um território da nação dos Estados Unidos. Está inserido geograficamente no Brasil, mas aquele território, um cidadão brasileiro para poder entrar lá, ele tem que ter autorização, porque ali quem manda ali dentro é aquela nação. O Senhor diz que a igreja, nós somos uma embaixada do reino dos céus, nós pertencemos àquele reino, nós estamos aqui, localizados temporariamente aqui, mas nós saímos da embaixada para fora dos termos da embaixada para proclamar. Mas nós somos embaixadores do reino dos céus. Todos nós somos proclamadores. Como as pessoas vão ouvir, como as pessoas vão crer, como as pessoas vão ser salvas se não houver pregação, se nós não formos enviados? Para falar de modo muito forte, Paulo ele vai usando, ilustrações do primeiro século, ilustrações muito fortes ao ouvido, e ele vai citando textos. O texto aqui de Isaías 52, verso 7, no versículo 15, ele é um texto que remonta o coração de um israelita de modo muito forte. E ele quer falar sobre a importância de nós pregarmos, cada um de nós pregarmos o Evangelho. Eles viviam em aldeias, em comunidades,
E eles estavam correndo, você vê isso no livro dos Juízes, mas mesmo com cidades fortificadas, depois de um tempo, a questão das invasões de outras nações era um perigo muito sério, que eles tinham que lidar. Então eles sempre pegavam, era comum, eles pegassem meninos de 13, 14 anos, às vezes 18, 20 anos. Meninos, aqueles meninos velozes, aqueles que mais se destacavam para correr. E eles faziam um grupo desses meninos e eles colocavam eles sempre numa região montanhosa adiante, né? Naquela região que rodeava a cidade. Eles colocavam esses meninos lá em cima dos montes. Às vezes homens, mas a principal habilidade que ele tinha que ter era ser um bom corredor. E ele ficava lá porque quando ele avistasse de longe e diante da sua vista ele visse aquele movimento de um exército se aproximando da nação, esse menino tinha a responsabilidade de correr, se aproximar da nação, e a vida da nação estava totalmente associada com a velocidade dos pés daquele menino. E ele dizia, olha, está vindo um exército invasor, vamos nos preparar para guerrear, recolhe os idosos, guarde as crianças, separe as mulheres, porque a primeira coisa que esse exército fazia era estuprar as mulheres, matar as crianças, matar os idosos. Ele arruinava com tudo. Então esse atalaia, esse menino que ficava em cima dos montes, ele ficava com a missão e dele dependia a ter tempo para se preparar. Os homens iriam parar os trabalhos, se juntar para se preparar para defender a sua nação. O profeta Isaías usa esse versículo e Paulo aplica aqui para nós pregarmos o evangelho. Nessa ilustração, meus irmãos, nós somos esse menino. E a vida ou a morte depende exatamente da velocidade dos nossos pés em chegarmos ao ímpio e pregarmos a palavra. Que ilustração tão forte para falar sobre o que é a nossa responsabilidade de pregação do evangelho. A velocidade em correr para pregar, em anunciar. Porque não imagine que a doutrina da predestinação no coração de Paulo falou sobre a ausência de responsabilidade em nós pregarmos o evangelho. Não imagine que o israelita que confiava na soberania de Deus, ele ia deixar de colocar o atalaia, porque ele saberia que Deus continuaria sendo soberano, mas ele veria a sua filha sendo estuprada. Então, ainda que ele orasse a Deus, ele colocava o atalaia em cima do monte. Porque ele sabia que a doutrina da soberania de Deus não anulava, que ele tinha que fazer toda a sua responsabilidade para proteger a sua família, para lutar quando tivesse que lutar. Ele orava a Deus, mas ele fazia tudo que estava ao seu alcance para proteger a sua família. Tudo que estiver ao nosso alcance, isso é muito vívido nas palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 diz, eu faço tudo para salvar pessoas. Eu deixo de comer carne, eu deixo de tomar vinho, tudo que for possível, estiver ao meu alcance, e é exatamente a conclusão de 1 Coríntios 10, quando ele diz, tudo faço para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais. É dentro dessa discussão do capítulo 8, 9 e 10, quando ele diz que ele faz de tudo para pregar o evangelho, ele se esforça, ele se empenha, ele chega em um lugar e as pessoas vão rejeitar ele, e ele, para não ser motivo de escândalo, porque Timóteo é filho de uma judia, ele diz, não é necessário, mas para evitar o escândalo, vamos circuncidar Timóteo. Porque está muito mais preocupado com a pregação. Tudo o que ele pode fazer para salvar vidas, ele vai fazer. A sua responsabilidade. É a responsabilidade missionária da igreja. Eu entendo que as pessoas usam esse texto sobre responsabilidade missionária, mas Paulo ele toca nesse tema, mas o foco do texto é explicar por que muitos judeus não são convertidos. Então, o verso 16, ele deve ser entendido, esse próximo tópico, verso 16 ao verso 18, ele vai falar sobre a nossa responsabilidade missionária até o verso 15, mas o verso 16 ao verso 18 fala sobre a realidade que aconteceu na vida da nação de Israel. O problema de Israel não ser salvo não foi falta de informação. Porque o verso 16 diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? A expressão que Paulo usa aqui para dizer que nem todos obedeceram ao evangelho, nem todos quiseram receber o evangelho como uma doutrina correta.
Ele usa essa expressão que é comum, obedecer ao Evangelho, é receber a doutrina como verdadeira, é entender o Evangelho da graça. E a expressão que é usada em Isaías é a expressão que retrata o coração do povo judeu naquele contexto, um coração incrédulo, um coração incircunciso, um coração rebelde, um coração que, em Isaías 53, versículo 1, eles não quiseram ouvir a pregação do Evangelho, eles não quiseram crer no Evangelho da graça. Aqui ele não está falando sobre todos os judeus do Antigo Testamento, mas sobre aquela geração. Hebreus capítulo 2, o profeta, o Senhor, ele vai... O texto que vai ser citado ali, que é a palavra do Senhor, Isaías capítulo 22, é um texto que Isaías ele fala, olha, como foram poucos os convertidos no tempo do profeta Isaías, porque a grande maioria dos judeus foram incrédulos, eles não confiavam em Deus. E Hebreus capítulo 2 cita aquele texto para dizer que o mesmo número de judeus, poucos judeus convertidos, seria o mesmo pouco número de judeus convertidos no tempo de Cristo, na nova aliança. Há um paralelo entre esses dois momentos na história da redenção. Quem creu em nossa pregação, quem creu no Evangelho da graça que Isaías pregou e as pessoas não quiseram ouvir a ele, os judeus também igualmente não estão querendo ouvir Paulo pregar. A salvação é pela graça, mas as pessoas não querem ouvir. E assim a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. É interessante essa conclusão do apóstolo Paulo sobre o texto de Isaías, né? Ele está examinando o texto de Isaías, tirando uma conclusão. Ele diz, olha, se o problema que está lá em Isaías descrito é que as pessoas não creram e tem um problema, então está claro que a fé ela vem pelo ouvir. Você não imagina que uma pessoa vai crer se não ouvir. E eu acho interessante, é bonito, meus irmãos, um ditado, e é uma frase até de um teólogo, ao longo da história, que ele diz o seguinte: pregue com a sua vida e, se preciso for, fale. É bonito isso. Isso tem um seu valor, porque muitas pessoas tentam pregar o Evangelho e eles dão tanto mau testemunho que as pessoas nem querem ouvir. O mau testemunho ele se torna uma barreira, as pessoas não querem ouvir. Quando você tem um vizinho que ele é mentiroso, ele é um ladrão, e essa pessoa um dia ele quer pregar o Evangelho para você nem quer ouvir. Ele bate na esposa dele, como é que você quer ouvir o Evangelho de uma pessoa dessa? Nós precisamos certamente dar bons testemunhos, mas uma coisa não substitui a outra. O bom testemunho nunca substituirá uma pregação do Evangelho. O bom testemunho não vai, através o seu vizinho olhar para você, ele admirar você, ele vê você como um cidadão respeitável, ele não vai chegar à conclusão do Evangelho da Graça. O máximo que pode acontecer, ele está mais propício para dialogar com você, para que aí você possa pregar o Evangelho, falar a ele sobre pecado, falar a ele sobre arrependimento e falar a ele sobre a cruz do Calvário, para que ele creia, ele invoque o nome do Senhor e aí ele seja salvo. Ele não vai ser salvo admirando você. É interessante porque em Atos capítulo 4 diz que os crentes da igreja de Atos, eles eram admirados pelas pessoas da cidade. Mas logo em seguida diz assim, no capítulo 5, mas dos demais ninguém ousava se ajuntar a eles. Eles eram admirados, mas eram os cidadãos que as pessoas elogiavam, entendiam que eram homens piedosos, mas eles não queriam se juntar e invocar o nome do Senhor. Eles continuavam sendo ímpios, continuavam na vida deles imoral. Então nós precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Porque o primeiro grupo de ímpios que Paulo está lidando é judeus religiosos que estão dentro da igreja, mas não entenderam o Evangelho da graça. Paulo rapidamente diz, mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Eles ouviram, mas o problema deles é que eles tinham um coração duro. E ele cita novamente um texto do Antigo Testamento, a voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Isso é uma alusão. Às vezes Paulo cita o Antigo Testamento e as citações dele do Antigo Testamento não são tão simples de se entender.
E ele está citando o Salmo 19, que é um salmo bem conhecido por nós, que diz que os céus proclamam a palavra de Deus e por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O Salmo 19, ele fala de uma proclamação silenciosa. De fato, na proclamação do Salmo 19 não há palavras. É uma proclamação em que nós olhamos para o céu e de dia e de noite nós podemos ouvir uma proclamação muito clara. Deus é o Criador por trás disso tudo que está criado. Essa é a proclamação que a humanidade pode ouvir ao olhar para o céu. E Paulo está fazendo um paralelo, perceba, no Salmo 19, ele está dizendo: os céus proclamam silenciosamente o Deus Criador. Israel ouviu a proclamação audível do Deus Redentor e eles não quiseram ouvir. Então ele aplica a proclamação silenciosa do Deus da criação para a proclamação audível do Deus da redenção. Mas mesmo assim, eles não quiseram ouvir. Mas a pergunta continua: por que eles não quiseram ouvir? E aí eu quero fazer uma ilustração para a gente entender esses 3 versículos, versículo 19 ao 21, que é uma citação de uma profecia do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32. Deus já havia anunciado que Israel não iria, na sua grande maioria, se converter ao Senhor. Deuteronômio 32, versículo 21. Imagine um cidadão que ele foi criado na igreja. Desde cedo ele lia a Bíblia, ele cantava cânticos, ele decorava versículos. Ele cresceu na igreja, ele nunca frequentou prostíbulo, bares. Ele na igreja, quando ele, após a adolescência, ele já virando um adulto, ele começou a trabalhar. Um trabalhador exemplar, ele cumpria suas obrigações no trabalho. Ele na igreja conheceu uma menina crente, e ele se casou com essa menina também, ali daquele ambiente religioso, ambiente de piedade. Ele teve filhos, e ele um grande trabalhador, responsável, ele cuidava bem da sua esposa, pagava suas contas, um homem íntegro em todo aspecto visível. Só que tinha um problema: ele não confiava no Evangelho da Graça. Ele entendia que todo o seu zelo, todo o seu cuidado, era isso que iria lhe salvar. E esse cidadão, que ele jamais se atrasou para o seu trabalho, suas obrigações, ele acordava todos os dias muito cedo, 6 horas da manhã ele saía na frente da sua casa, e ele se deparava com o seu vizinho, que geralmente estava embriagado, deitado na calçada, da farra que ele tinha tido no dia anterior. Vivia no prostíbulo, vivia na embriaguez. Esse vizinho dele era um homem também casado, mas traía continuamente a sua esposa. Ele ia para o trabalho, sempre chegava atrasado, era demitido, ia para outro emprego, tinha uma vida toda torta. Imagine a cena desse seu vizinho, um dia em que ele se acordou às 6 horas da manhã para sair para trabalhar. Quando ele sai para trabalhar com a Bíblia debaixo do braço, ele sai na rua, na calçada, ele se encontra agora com o seu vizinho, bem vestido, com a Bíblia, e o seu vizinho diz assim: eu queria falar com você, eu queria te pregar o Evangelho da Graça, porque você está perdido. Imagine a reação de fúria desse homem. Dizia: quem é você para me ensinar? Eu cresci no Evangelho, você vivia de modo imoral. Quem é você para falar para mim da Bíblia? Você é um homem que agora quer dizer que é crente, você viveu toda uma vida religiosa. Era exatamente isso que o judeu reagia quando um gentio se convertia ao Evangelho e queria ensinar para o judeu o Evangelho da Graça. Isso já havia sido profetizado em Deuteronômio capítulo 32. Perceba agora a leitura do texto, como isso vai ficar claro. Romanos 10, verso 19. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Ele cita metade do texto do Deuteronômio, né? Capítulo 32, versículo 21. Se você ler o texto Deuteronômio capítulo 32, versículo 21 todo, você vai ver que o Senhor, ele trata com o seu povo, e é uma ilustração muito recorrente na Escritura, como a ilustração do casamento. Deus é o nosso marido. E Deus, ele sempre disse que quando Israel, ele se prostrava diante de um ídolo, participava de uma outra religião, ele chama isso sempre pecado de adultério.
É como se a igreja estivesse deitando com o amante. E essa expressão, que é uma expressão própria para a relação matrimonial, ciúme, ela é usada em Deuteronômio 32 para dizer que quando Israel ele foi para uma outra religião, abandonou a verdadeira adoração, ela provocou ciúmes em Deus. Deus ficou com ciúmes. Aí veja qual é a sentença que Deus dá para Israel. Diz, olha, vocês não provocaram ciúmes? Eu vou provocar ciúmes em vocês. Vocês não escolheram um Deus falso, um Deus insensato para adorar? Eu vou escolher adoradores insensatos para serem meus adoradores. Esse é um princípio recorrente nas Escrituras também, o princípio da proporcionalidade no juízo. Lembra lá de Davi, quando Davi pecou no adultério, ele destruiu uma família, ele adulterou e matou, e Deus disse, olha, o seu juízo vai ser, eu destruí a sua família. O pecado foi destruir a família, o juízo é, sua família será destruída. Então agora Deus disse, vocês provocaram ciúmes em mim, e eu vou fazer ciúmes em vocês. A cena, meus irmãos, é exatamente, os judeus, eles disseram assim, se a verdade está na boca desse gentio que eu via continuamente no prostíbulo, eu não quero essa verdade, eu não quero nem ouvir. Como você imagina que Deus vai se revelar a você, que era um imoral, e não a mim, que vivia dentro da igreja? Eles ficavam revoltados, eles ficavam irados, e o texto diz exatamente isso, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu provocarei vocês a ira. A proporcionalidade de Deus se revelar aos homens imorais do mundo. E ele vai mais adiante, quando ele não somente cita Deuteronômio, mas agora cita Isaías, versículo 20 diz, e Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. É aqui onde está o entendimento da graça de Deus, meus irmãos. A graça de Deus, ela não é o resultado do esforço de um homem religioso. A graça de Deus, ela é ilustrada quando Deus ele se dá a conhecer, ele escolhe se revelar ao homem que não merece nada. É exatamente isso que é a graça de Deus. Eu revelei-me aos que não perguntavam por mim. Sabe aquele cidadão imoral que estava na calçada, aquele que não estava me procurando? Eu decidi me revelar a ele. O judeu ele deveria entender, nada que eu possa fazer vai me salvar, eu preciso entender e crer no Evangelho da Graça. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ele está falando desse religioso, do versículo 1 ao 4 que estava dentro da igreja, desse que lia a Bíblia, desse que entregava os seus cânticos, entregava as suas orações, esse que era zeloso, mas que o seu coração decidiu se salvar pelas suas próprias obras e não crer no Evangelho da Graça. Igualmente hoje, meus irmãos, se você imagine a cena de Romanos 10 é a cena de você chegar num mosteiro. Você entrar num mosteiro e encontrar com homens ali que abandonaram a sua família, abandonaram os prazeres da vida, abandonaram as suas vestimentas, abandonaram as suas riquezas, estão ali e eles acordam de 6 horas da manhã, comem pão e água, vivem numa vida completamente abdicada de bens, de coisas dessa vida, eles vivem numa simplicidade. E como você vai chegar diante dele para pregar o Evangelho? Se você falar sobre zelo e obediência, ele vai dizer, olha, a minha vida é completamente entregue ao meu Deus. Você vai falar sobre crer em Cristo, ele diz, eu creio em Cristo. Você vai falar sobre aceitar a Cristo, ele vai dizer, eu aceito a Cristo. Só que tem um problema, ele vai dizer que é por causa da sua obediência, da obediência que ele está entregando a Deus, que ele é salvo. E é exatamente, ele tem tudo, mas não tem nada. Ele não entendeu a principal verdade que ele precisava entender. Ele pode ter o maior zelo do mundo, mas se ele não entendeu o Evangelho da Graça, ele está completamente perdido. Devemos orar, devemos ler, devemos viver uma vida piedosa, mas se não entendermos o Evangelho, nós não entendemos a verdade mais básica da vida. Estamos completamente perdidos. Porque é crer e invocar, pelo crer e invocar o nome do Senhor, que nós seremos salvos. Devemos, meus irmãos, como aplicação, entender a verdade da palavra de Deus e a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida.
a nossa vida espiritual, muitas vezes, ela é muito semelhante a Davi. Sabe que Davi, ele tinha uma habilidade profunda e tremenda sobre avaliar os erros dos outros. Ele não perdeu, é interessante que mesmo nos dias em que ele estava distante de Deus, ele não perdeu a habilidade de julgar o que é certo ou errado. Ele só perdeu a habilidade de julgar o que é certo ou errado na sua própria vida. Quando o profeta Natan chega para ele e diz, olha, tem uma história de um homem, e ele fala uma historinha, e Davi é rápido e certeiro e diz, esse homem merece a morte. Aí Natan diz, mas esse homem é você. Então ele não perdeu a habilidade de julgar o que é certo ou errado, ele foi rápido e certeiro em dizer, esse homem está fazendo algo que é ilícito. Mas ele tinha como que uma cegueira diante dos seus olhos para examinar os seus próprios erros e avaliar suas próprias imperfeições. Nós, meus irmãos, podemos cometer erros, ainda que não rejeitarmos o Evangelho da Graça, chegarmos a esse ponto, mas podemos sim cometer erros em nossas vidas e não percebermos as nossas próprias falhas e imperfeições. Às vezes nós vamos aprender lições com pessoas que tiveram um passado completamente imoral, que vão ser novos convertidos e eles vão nos ensinar e nós precisamos aprender com eles. O que importa não é de onde vem a palavra da verdade, mas é a palavra da verdade. É nós estarmos reexaminando a nossa própria história de vida, os nossos conceitos, as nossas práticas, à luz daquilo que nos é ensinado. Às vezes os nossos filhos vão nos chamar a atenção, tomados de imperfeições, tomados de erros, mas nós precisamos apreciar a verdade proclamada e não de onde vem a verdade proclamada. Precisamos ter um coração preparado para ouvir a palavra da verdade. Não podemos usar a nossa experiência cristã, a nossa experiência de adoração para sermos arrogantes, sermos negligentes em ouvirmos repreensões, exortações, ouvirmos orientações, explicações da palavra de Deus. Um bom princípio para todos nós, quando vamos ler a palavra de Deus, é sempre estar disposto a revermos posicionamentos, reexaminarmos à luz da palavra. Não vamos abandonar os princípios verdadeiros, mas nós vamos reavaliar se os nossos conceitos estão corretos à luz da palavra. Um lema da Igreja Reformada é: a Igreja Reformada está sempre se reformando. Os reformadores, eles repetiam isso. Nós encontramos vários erros na Igreja Católica e estamos fazendo a reforma protestante, mas nós não somos perfeitos. Em nossos conceitos e nossas práticas, nós sempre temos que reexaminar os nossos conceitos à luz da palavra. É uma prática saudável para nós não cairmos num judaísmo cego, arrogante. Precisamos, meus irmãos, meditar, sem dúvida, sobre o perigo da rebeldia. Perceba que dura foi a palavra de Deus para um judeu. Vocês me provocaram a ira, fizeram ciúmes, eu vou fazer ciúmes a vocês. O que a ira que nós invocamos sobre a nossa vida quando nós somos rebeldes para com o Senhor, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Rebeldia pode estar em uma vida religiosa, pode estar em nossos próprios corações, né? Nós não estamos isentos desses problemas. E é exatamente quando nós reconhecemos a possibilidade de que nós podemos cair em caminhos equivocados, é que aí está a sabedoria. Aquele que está em pé, que pensa estar em pé, veja que não cai, né? Aquele que pensa estar no caminho correto, tome cuidado para não se apartar da voz do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por Tua palavra. Damos graças por tão grande salvação, salvação pela graça, que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, para nos redimir, para que a nossa confiança esteja completamente em Ti, Senhor, e na obra redentora do Teu Filho. Para que possamos, Senhor, descansar os nossos corações, para que possamos ser instrumentos com pés velozes para proclamar o Evangelho da graça, para que vidas se arrependam, para que vidas creiam no Evangelho da graça e sejam salvos. Nos usa, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, em nossas imperfeições, nos ajuda em nossa tendência para a rebeldia. Não nos deixa, Senhor, abandonarmos os teus caminhos. Não nos deixa cometer os erros, os agravantes que a nação de Israel cometeu ao longo da história, ao ponto do Senhor se irar profundamente contra eles. Nos perdoa, Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Transforma os nossos corações, os corações dos nossos filhos. Cuida, Deus, da nossa família. Diante de nós, Senhor, mais uma semana se inicia. E como nós necessitamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Dirige, ó Deus, os nossos dias, os nossos planos, que os nossos sonhos estejam em Tuas mãos. Faz, ó Deus, a Tua vontade. Nos protege. Nos usa, Senhor, como embaixadores do reino para proclamar a Tua verdade em um mundo de trevas. Proclamar o Evangelho da graça para o libertino e para o religioso, para que ambos se arrependam, creiam e sejam salvos, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.